Que vídeo de Bear? Não, não é possível. Mano, vídeo de Bear. Pois é, 35 curiosidades de Bear. Faz muito tempo que eu não faço esses vídeos. As curiosidades de hoje estão bem interessantes e já deu tempo suficiente, assim, de eu falar coisa pra caramba aqui. Então você vai gostar. Deixa o like aí já, se inscreve e usa meu Star Code quando for comprar o Robux ou Premium, né? Claro, João. Bora lá pro vídeo. Essa skin do Sam que tá na loja tem um detalhe que deixa ela única. Ela vai trocando de nome a cada vez que você entra no jogo. Ela pode ficar angustiado, feliz, pode até ficar um nada, é muito estranho. Por mais que isso nem faça mais parte da quest atual do Atrocity, tem ainda o botão da quest antiga lá de 2019 na Cheese Factory. No laboratório da Cheese Factory tem uma sala que tá totalmente bloqueada, ela tem decoração e tudo, só que não dá pra entrar por algum motivo. No Yorick's Resting Place, na mansão, tinha uma pá que ficava debaixo de uma cama que você não conseguia pegar ela normalmente, você tinha que tentar bugar no andar de baixo. Mesmo que você pegasse, você não ia conseguir fazer nada com aquilo e nunca foi descoberto do porquê que aquilo existia. E atualmente, se a gente for lá, não tem mais nada. Tem uma sala na Cheese Factory que mostra que o Shid, o Sam e um tal de David, que a gente não conhece, foram os trabalhadores do mês na Cheese Factory. Eles trabalharam muito bem lá. Assim como o System Crypt do Bear Alpha, o do Bear 2 também tem duas passagens secretas com orbes do Sam. No mapa Grinton Asylum tem uma porta que faz uns sons muito estranhos, não dá pra saber o que tá ali. E olha que incrível, se a gente vê no Shift Lock, não tem nada, é o Void. Se você tentar matar alguém e o tempo já acabou, ela vai ficar levando dano infinitamente. Vai ficar aparecendo ali o númerozinho, mas ele nunca vai baixar, é muito estranho. Na versão antiga do Yikes a gente podia ver dois bears nas paredes. Agora também tem isso, só que tem também dois novos. O Sam que troca de nome e o Creepypasta. No Yikes tem um livro chamado Whitey's Adventure to Skangland. Isso é uma referência àquela thumb do Bear 3 de 1º de abril, que tá escrito isso. Quando o Shid era criança, ele fazia vários jogos de Bear, só que antes de vir o Bear mesmo, obviamente. Esses jogos eram feitos no Scratch, eles eram bem mal feitos, mas dá pra entender, né? E, inclusive a skin Crucifixion veio de lá. Na submission da skin Were Rabbit, tinha um vídeo que a gente podia ver que tinha um Survivor lá dentro por algum motivo. Ele se transformava do nada, tinha até uma animação pra ele, só que isso foi removido quando entrou no jogo. Algumas passagens secretas do seu Domain do Bear Alpha também foram colocadas no seu Domain do Bear 2. No seu Domain tem uma pichação escrito Paints, Paints, Paints. Isso é uma referência a um vídeo do Shadiletsky quando lançou as shirts e as paints no Roblox. Isso é extremamente antigo. De acordo com os milhares de papéis na Cheese Factory e também pelo Biscuit Puff, o Henry McMaster é o fundador da Cheese Corporation e posteriormente da Cheese Factory. A gente nunca tinha ouvido falar desse cara, ele veio do nada na história. A skin Blue Buffalo é uma referência à badge da Egg Hunt na place de teste do Bear, que tinha esse mesmo nome. Quando a Cheese Factory lançou no Bear 2, o Test Gaming postou no Discord uma trollagem, ele fez na zoeira mesmo, dizendo que tinha uma skin nova que era o Melted Cheese, mas todas as imagens eram só edição e não tinha nada disso. O Amalgam é uma skin que você consegue juntando alguns Bears no Lab 56. Você só pode conseguir a skin deles já juntos, só que um deles é uma skin separada e exclusiva para o Biscuit Puff, que é o Bear Verde, chamado Gaba. Essa é uma versão do Amalgam quando ele estava em desenvolvimento, ele era que nem o Bear Default, só que atualmente eles têm assim as cores diferentes e tal, que diferencia eles do Bear Default, e tá bem mais interessante agora.
Na sala do Casher, a gente pode ver um projeto de pelúcia do Sam, e seria bem legal se ele lançasse, né? Porque eu nem quero falar sobre isso. A chave do Casher tem um emoji igual ao da Amanda em Gift Box, fazendo um joinha. O mapa Unknown Wetlands foi removido depois da atualização do Grinton Asylum. Pois é, provavelmente nunca mais a gente vai ver esse mapa. Devido àquele surto de áudio deletado do Roblox, o Danny Go Fart 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 do Bear Alpha foi deletado, então um outro áudio teve que substituir. No laboratório da Cheese Factory tá dizendo que aquele Atrocity que tá dentro de um tubo, ele precisa ser alimentado para não ficar loucão. Isso é um treco muito bizarro. Se a gente ir no Front Rooms atualmente, a iluminação do jogo vai ficar toda invertida. Então vai ficar uma experiência assim muito estranha. Na Cheese Factory a gente pode achar um cabelo afro, que obviamente é uma referência ao Afrosity. A skin de Undead Coming Islander é uma referência ao jogo Survive the Killers em Área 51, do modelo antigo do Slender lá. No seu Age Domain, na parte mais de baixo do mapa, tem a sombra de um Robloxiano supostamente morto, com um ponto de interrogação do lado. Não dá pra saber por que tá aí. No Corridor of Time, se a gente for na versão de julho de 2019 e ir no mapa Undead Coming, a gente vai ver um treco muito interessante. O esgoto era aberto nessa época, ele foi fechado depois. E ainda, junto com aquela parte que foi removida em 2020 pra balancear, mano, o mapa era gigante. Essa é a versão antiga do clown do Deluxe Update, há uns detalhes bem mínimos de diferença, tipo, ele não tem aqueles bichinhos na mão dele. No Corridor of Time a gente pode ver diversos easter eggs de coisas importantes do Bear Alpha, como o Red Robin, as fotos do Sam do Error Bear e da Cheese Factory de uma das places do Whitey, o Gob, decorações da Egg Hunt, o Atrocity da parede da quest do Afrost, fotos de submissions antigas, até mesmo o Crazy Port e muito mais. Ao todo, o 5 de maio teve 3 descrições diferentes. A gente só consegue ver elas atualmente por causa do Corridor of Time. Novamente no Corridor of Time, a gente pode ver que antigamente as skins eram muito mais caras. Sério, olha a comparação de preço disso daí, é muito absurdo. Se você for na versão de julho de 2019 do Bear Alpha e tiver o 5 de maio e Oh My God Bear no inventário, você vai ver um treco estranho. No seu inventário eles vão estar lá, ou seja, eles já estavam no jogo essa época, sendo que eles ainda não tinham sido lançados. O 5 de maio só tinha sido lançado no final do ano e o Oh My God no Halloween, então não faz muito sentido. E a última curiosidade tem a ver com a sala do Casher também. A maioria só conhece essa foto do Bear Alpha, mas ali mostra todas as fotos que o Bear Alpha já teve, que são essas daí. E essas foram as curiosidades, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal se não for inscrito, enfim. Vai vendo outros vídeos aí do canal que vão aparecer e é isso, tem vídeo de terror do Roblox, muito medo. Então se você se interessa por isso, ou vídeo de curiosidade e tal, você vai gostar. Então beleza, falou.